easy go. Boa tarde, gente. Meu nome é Renata Martins Reis. Sou da turma 313, curso técnico em segurança do trabalho, e vou ficar com os critérios. Bom, ficamos com o autor Edgar Allan Poe. Ele é um escritor americano, nasceu em 19 de janeiro de 1809, ficou órfão antes de completar 3 anos de idade e foi adotado, informalmente, pelo comerciante John Allan, que nasceu em 1779 e morreu em 1834. Poe estudou nas melhores escolas e, durante quase um ano, na Universidade da Virgínia em 1825. Depois se alistou no exército. Foi admitido na Academia Militar de West Point, mas não ficou ali por muito tempo. Mais tarde passou a escrever para periódicos nos Estados Unidos. Entretanto, Poe é mais conhecido pelos seus contos de terror, autor pertencente ao romantismo sombrio. Sua narrativa está associada ao grotesco, irracional e sobrenatural. O autor, principal influência para o simbolismo, morreu em 7 de outubro de 1849. Os detalhes da morte de Edgar Allan Poe nunca foram esclarecidos. Em 3 de outubro de 1849, ele foi encontrado em Baltimore em estado de semiconsciência, sem, portanto, apresentar condições de explicar como e por que estava naquela cidade, ou mesmo apontar os acontecimentos precedentes que o levaram àquela situação. Foi conduzido então ao hospital, onde morreu 4 dias depois, em 7 de outubro. Assim, a causa da morte continua sendo um mistério, apesar de haver suposições, entre elas embriaguez ou sífilis. Allan Poe é considerado o criador do conto de terror moderno, além de precursor da ficção científica e da história policial. No mais, sua obra influenciou importantes autores que vieram depois dele, como o escritor francês Charles Baudelaire, de 1821 a 1867, associado ao decadentismo, o simbolismo, que, portanto, devem a sua existência à obra de Poe e suas histórias de terror, fantásticas, simbólicas e enigmáticas. As características literárias de Edgar Allan Poe: estilo gótico, temáticas ligadas à morte, tom de mistério, enredos fantasmagóricos, situações aparentemente sobrenaturais, mas resolvidas por meio da lógica, tom satírico, traços de ficção científica e ironia. Meu nome é Onésio Rosa da Costa Nunes, sou da turma 313 do curso Segurança do Trabalho. De certa forma, o autor também trilhou um caminho semelhante. Os vícios de Poe lhe fizeram perder a vaga na Universidade de Virgínia e depois em West Point, bem como causou sua demissão em algumas editoras. Contudo, foi justamente esse estilo de vida boêmio, nômade, inconstante, aliado a seu assombroso talento, a sua principal fonte de inspiração. Qual objetivo ele pretendeu alcançar com a obra escrita? É provável que Poe tivesse a intenção de escrever um conto macabro que envolvesse diversos símbolos para instigar o leitor. É possível perceber traços do autor na sua obra, suas inquietudes? Sim, é possível. Para quem um autor pensa a obra? Para os leitores. Qual o papel social desse interlocutor, homicida alcoólatra? Meu nome é Andressa e eu sou da turma 313 Segurança do Trabalho, e o critério que eu fiquei foi os elementos estruturais do conto. O narrador do conto se limita às suas próprias memórias, deixando ainda mais claro o tipo de narrador que temos, ou seja, o narrador protagonista ou o narrador em primeira pessoa. Como sabemos, os personagens são: o principal é o gato Plutão, os secundários são o casal que são donos deles e também os policiais. E o espaço físico e social onde se passa a história é caracterizado pela situação dramática em determinado espaço, ou seja, o clima e a atmosfera que se estabelece entre os personagens em alguma situação, sendo que o espaço pode apresentar vários ambientes. E a ambientação, por sua vez, é a identificação da forma como o ambiente é construído pelo narrador e, ao mesmo tempo, identifica o trabalho da escrita do autor do texto. E o conto, ele possui um ambiente gótico, um ambiente macabro, um ambiente dessa forma.
O tempo cronológico do conto ele é indeterminado, pois o autor ele não fala explicitamente sobre o tempo, mas no conto ele fala as palavras noite após o enforcamento, dando a entender que o enforcamento do gato foi durante o dia. As vozes enunciativas do conto seriam as dos personagens, visto que o conto foi narrado em primeira pessoa. Boa tarde, professora. Meu nome é Daiane Jacira Reis Silva, e turma 203, Técnico de Segurança do Trabalho, e eu escolhi o critério 4. O mencionado homem, casado com a esposa que praticamente era invisível, ele a trata com indiferença, pois estava obcecado pela ânsia de entender os fatos extraordinários e terríveis que estavam ocorrendo ali. Ambos apreciam animais de estimação. A mulher trazia um gato soberbo, o Plutão, gesto apreciado pelo marido. Apesar de estimar os animais, o narrador percebe que vai impregnar de coisas ruins. Fica taciturno e indiferente ao sentimento dos outros. Até o gato sofre com esse comportamento, inclusive com a violência física. Trata-se de uma atitude paradoxal e fruto de suas ideias morbidas e cruéis. Sobre isso constituíram em relação poder se prender à esposa, como foi emparedada no porão, em uma parte ainda úmida do reboco. Foi fácil colocar o corpo e cobri-lo com argamassa. Os vizinhos que acorreram para ver os estragos do incêndio são apenas espectadores. E era hora de aparecerem outros importantes personagens aí, que foi o Corpo de Bombeiros e a polícia que investiga o sumiço da esposa, que ela foi morta com uma machada no crânio. Boa tarde, meu nome é Ricardo de Souza Alves, eu sou do curso de Segurança do Trabalho, da turma 614, mas agora 313, e eu vou abordar um pouco sobre o conto de Edgar Allan Poe, intitulado de O Gato Preto. Como já vimos antes, o narrador ele é também personagem. É do ponto de vista dele que tudo é visto e narrado. Então ele narra com um centro mais fixo, limitado às próprias percepções, os próprios pensamentos, sentimentos, crenças, superstições, enfim. E o que pode nos levar a desconfiar desse tipo de narrador presente na obra é a própria introdução do conto, onde é dito que, para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se eu esperasse num caso em que meus sentidos rejeitam o seu próprio testemunho. No conto O Gato Preto, o foco narrativo em primeira pessoa ele é importantíssimo para acentuar o mistério que é sustentado na história. O leitor ele não dispõe de meios para comprovar, para avaliar a veracidade do depoimento, já que tudo que é contado pela ótica do narrador, que no próprio começo do conto, na introdução, já aponta ali uma certa ambivalência. Ou seja, é real ou é irreal? O que está acontecendo é loucura ou é verdade? Enfim, é essa ambivalência que é apontada como um dos recursos característicos da condução do conto para o gênero fantástico. Quando uma narrativa explora a oposição entre o real e o fantástico, ela é caracterizada como sendo uma narrativa fantástica. Num conto fantástico, em nenhum momento o leitor ele perde a noção da realidade. E é justamente por não perder a noção da realidade que, quando diante de um acontecimento incomum, sobrenatural, estranho, ele é passado a sensação de surpresa. E é nesse exato momento também que está o próprio sal da literatura fantástica, o gosto. Daí um dos grandes estudiosos, o filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov, ter definido a literatura fantástica como aquela que provoca no leitor uma dúvida insolúvel entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural para os estranhos fatos que ele narra.